John Locke. O fundamento das ideias e a interpretação do conhecimento. Locke fala das ideias de sensação e reflexão, onde ele diz que a partir da experiência que nós temos ideias, e assim dividindo em dois modos. O primeiro modo é onde experimentamos objetos sensíveis externos, que são as ideias de sensação, ou seja, a ideia de que nos remete, por exemplo, sabor, cor, extensão. E a segunda é a experimentação de operações internas do nosso espírito e o nosso movimento os movimentos do nosso ânimo, onde fala de nosso espírito para nós sendo o nosso pensamento, ou seja, a nossa mente, são responsáveis pela ideia de reflexão. E essas ideias é como se fosse a junção das ideias de sensação simples externas, ou seja, quando eu vejo uma maçã, eu penso no seu sabor, na sua cor. Então, isso é uma junção, uma junção dessas ideias, na qual o espírito reflete sobre isso, e a ideia de reflexão é a capacidade do espírito refletir determinadas ideias. Essas qualidades, as primárias reais do corpo, traz isso como objetivas, aquilo, ou seja, aquilo que é mesmo. Pois quando eu olho a maçã, logo eu sei que ela tem aquela cor, aquele cheiro, aquele sabor. As secundárias são objetivas, são a junção de todas as qualidades primárias adjetivas. Para Locke, falar das ideias complexas e o modo como se formam no nosso espírito, onde o espírito é passivo ao receber as ideias simples. Ou seja, ele está apto a receber todas essas ideias simples dos objetos externos. E o nosso espírito é capaz de fazer duas coisas. A forma de ideias complexas, como também a forma pode formar ideias gerais. As ideias gerais, no qual ele fala, é sobre o nosso espírito, é capaz de fazer ao receber uma determinada ideia e fazer com que ela seja geral. Por exemplo, quando eu imagino um homem, eu imagino todos os homens. E as formas de ideias complexas, elas se dividem em três, que a primeira ideia é a ideia de modo, onde essa ideia não está sozinha, ela necessita da ideia de substância, que são aquelas ideias de sensação, e são substâncias porque é algo que nós ainda não sabemos, que nós não temos certeza do que são. Por exemplo, a ideia de medo, frio, calor. Porém, são ideias de modo e não estão sozinhas. Também a ideia de substância. Para Locke, a ideia de substância, sendo incerta, onde não temos tanta certeza, são as sensações como de homicídio, felicidade, e a ideia de relação, que são as ideias onde relacionamos uma com a outra. E para Locke, a crítica da ideia e da essência, e ele acaba acaba negando que tenhamos noções claras e distintas, né? Como a cartesiana. Então, a ideia de substância é algo incerto, é algo que não sabemos ainda. Ainda por isso, ele diz que não sabemos em que consiste a matéria e a substância. E assim como também ele faz uma crítica da ideia e da essência. A ideia de essência, como bem sabemos, é a ideia de que quando pegamos um objeto e separamos as ideias complexas dela e formamos as ideias de essência. Porém, Locke, ele diz que ela permanece desconhecida, porque o conhecimento, na verdade, é essência nominal. Ou seja, nós conhecemos o nome das coisas e não a sua verdadeira essência.
porque a essência é algo desconhecido. Por exemplo, nós olhamos um ouro, nós sabemos que a essência nominal daquela matéria é ouro, mas não sabemos a essência real da matéria. Quando falamos do o verdadeiro e o falso como acordo e desacordo das ideias, Locke fala que não há percepção sem uma concordância ou discordância, onde o conhecimento nada mais é do que a percepção da conexão e do contraste das nossas vidas. E para ter um conhecimento, por exemplo, é necessário a percepção no qual o nosso espírito faz a concordância das ideias. E assim nós podemos dividir em quatro partes. A ideia é onde nós conhecemos uma coisa e essa coisa ela é o que é e não pode ser outra coisa. Por exemplo, quando pensamos na ideia de vermelho, eu não posso substituir ele por o branco, porque ele é o que é e não pode ser outra coisa. A relação é aquela que compramos duas ideias, a coexistência. Quando falamos de coexistência, é uma relação de duas ideias. E a conexão necessária é a relação de duas ideias a priori. E a existência real é aquela que existe e é real exteriormente e ela tem uma conexão com o nosso espírito. A intuição e a demonstração, quando se trata de evidência imediata, é o nosso espírito, antes de formar uma ideia a partir de qualidades, ele faz a concordância e discordância das ideias, assim ele forma o proceder de razão ou o proceder de raciocinar. A demonstração é de quando o espírito percebe a concordância ou a discordância entre as ideias, mas não imediata. Né? O proceder demonstrativo nada mais é que a introdução é uma série de anexos evidentes e em si mesmo, isto é, intuitivo, para demonstrar anexos entre as ideias intuitivas. E aí o problema está na existência real. O problema está na existência real, porque para Locke, a partir da intuição, ela tem que existir no nosso espírito. O conhecimento de nossa essência o conhecimento de nossa essência através de nossas existências. Locke se refere ao modo cartesiano. E aí nada pode ser mais evidente do que a nossa existência. E como Locke prova isso? Eu penso, eu raciocino, eu sinto prazer e dor.
Então, se eu duvido de todas essas coisas, essas mesmas dúvidas me faz perceber minha própria existência. Então, Locke também fala que podemos conhecer a Deus. Ele prova o conhecimento de Deus não de forma inata, impressa na nossa alma, mas sim a partir da experiência. Ele demonstra a existência de Deus a partir do princípio de causalidade de demonstração. E assim, ele coloca a causa da criação, que é Deus. Locke também vem nos falar que nós também podemos ter conhecimento dos objetos externos. Porém, estamos menos certos da nossa existência e a existência de Deus. Ele diz também que ter a ideia de algo não prova a sua existência, porque não somos nós que produzimos as nossas ideias. É como também podemos estar certos da existência de um objeto que produz ideias em nós só até que a sensação atual. Por exemplo, eu estou com o computador agora, porém tenho como provar que ele existe. Mas se eu não estivesse com o computador, no momento, como que eu iria provar a sua existência? E ele poderia ter sido destruído. Isso é algo incerto para Locke, pois não podemos provar a existência de um objeto se não estou com ele no momento. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.